Rezemos juntos uma Ave Maria para que Nossa Senhora abra a nossa inteligência e o nosso coração para compreendermos e amarmos a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram estar sentados por alguns instantes. Até o ano de 1963, existia uma cerimônia quando um papa era eleito, ia ser coroado. Ele vinha naquela sede gestatória, carregado por aqueles homens, então vinha no ar. E é um título muito glorioso, ser papa. E naquela época ainda usavam-se todos aqueles trajes dourados, muito bonitos, e sendo carregado, já com uma certa idade, um ancião venerável. E tinha uma cerimônia que, geralmente era um monsenhor, um cerimoniário, ele se aproximava do Papa 3 vezes dentro da Basílica de São Pedro, portando uma estopa, um pedacinho de estopa, se ajoelhava muito respeitosamente e tocava fogo na estopa, na frente de todos, não ocasionando nenhum desastre, ninguém se queimava por isso. Tocava, enquanto pegava fogo, o Papa olhava pegando fogo aquela estopa, e este monsenhor, em geral um italiano, dizia isso em latim: Sancte Pater, sic transit gloria mundi. Santo Padre, assim passa a glória do mundo. E até o meio da basílica, repetia a cena. Até o fim da basílica, repetia a cena. Por 3 vezes, Sancte Pater, sic transit gloria mundi. A glória do mundo é muito passageira. Esse título de Papa, de Imperador ou qualquer outro está abaixo do título de Apóstolo. Por quê? Ninguém, quando pensa em São Pedro, vai lembrar o Papa Pedro. Ninguém diz isso. Quando muito, São Pedro, o primeiro Papa. De vez em quando, mas sempre, nós dizemos o Apóstolo Pedro, o Apóstolo São Pedro, porque o título de Apóstolo torna a pessoa de uma estatura, de uma grandiosidade sem par. Igualmente, São Paulo, o Apóstolo, apesar de não fazer parte do grupo dos 12 apóstolos, é chamado o Apóstolo. E se o pecado de Judas foi tão grande, é porque ele foi apóstolo. Quantas outras pessoas também traíram a Jesus Cristo ao longo da história, em posições muito elevadas, inclusive, mas ninguém tem aquele título tão infame contra Judas quanto Judas o Iscariotes, que era o apóstolo. Então, o apóstolo, o fato de ter o título de apóstolo, isso torna uma pessoa muito grandiosa. E hoje nós não estamos comemorando um apóstolo, estamos comemorando 2 apóstolos. O primeiro Papa, São Pedro, e aquele que é chamado o apóstolo, São Paulo. O apóstolo dos judeus, São Pedro. O apóstolo dos gentios, São Paulo. E o que eles fizeram? O título de apóstolo indica que uma pessoa está intimamente ligada à redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, apóstolo é uma missão redentora. Assim como Nossa Senhora pode ser chamada co-redentora do gênero humano pelas lágrimas que derramou diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os apóstolos têm uma missão co-redentora. Eles participaram dessa redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciaram esta redenção, foram os primeiros a dizer que existe a filiação divina. Nós somos filhos de Deus. Até então, ninguém teve essa missão. Eu posso anunciar muitas coisas, mas anunciar que nós somos filhos de Deus? A humanidade pecadora, no seu conjunto, só é salva pelo batismo. Querem uma prova muito prática, moderna, do jeito que todos gostam. Vão ao aeroporto e vejam aquelas escadas rolantes enormes e a escada normal. Quantos são aqueles que vão pela escada normal? Quantos são aqueles que vão pela escada rolante? 1 ou 2 que gostam de fazer caminhada vão pela escada normal. Os demais, um pouco por preguiça e um outro tanto por cansaço, vão pela escada rolante. A escada rolante é o batismo.
É mais fácil de subir. Se queremos ir ao céu, é pelo batismo. É aquele caminho que nos conduz mais certamente a Deus. Os outros caminhos, pode ser que nós cansemos no meio do caminho e paremos, desistamos. Pelo batismo, é muito mais fácil nós chegarmos até os céus. E esses primeiros apóstolos vieram anunciar o caminho que leva aos céus, o batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade, nós estamos fazendo parte dessa filiação divina. É isso que o apóstolo anunciava. Como que eles anunciavam? Eles anunciavam pela pregação da palavra, como estamos fazendo agora. Anunciavam pelo exemplo da vida. Não basta pregar, tem que dar o exemplo. Pregar e não dar o exemplo é pior ainda. Tem que dar o exemplo. E por fim, ministrando os sacramentos. Também, aqui está o sacramento da Eucaristia. Isso os apóstolos fizeram. Mas existe um quarto ponto que esses primeiros apóstolos fizeram e que nós vamos tirar uma lição para a nossa vida, para os dias de hoje, 2022. Eles também pregavam através do sofrimento. Ser apóstolo indicava que a vida de um apóstolo é um constante sacrifício, é uma constante dor. Não existe o apóstolo de vida folgada, de vida fácil. Não, todos os apóstolos tiveram que unir o seu sangue ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, seja o sangue físico, seja o sangue moral, seja o sangue de alma. Os sofrimentos fazem parte da vida de qualquer um de nós. E bonito, porque a morte de São Pedro e a morte de São Paulo, que não estão narradas nas Sagradas Escrituras, mas tem escritos que vão desde o século I ao século IV, são vários escritos que nos narram a morte de ambos os apóstolos. Nós vamos fazer uma miscelânea, vamos fazer uma mescla entre todos esses escritos, e o que vamos transmitir agora é simplesmente um resumo de vários escritos ao longo dos séculos I ao IV. São Pedro, ele pregou ainda na Palestina depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo durante 10 anos. Lá pelo ano 42, ele foi a Roma. E em Roma ele permaneceu até o ano 67, data de seu martírio. Acontece que o imperador insano, demencialmente insano, que era Nero, ele mandou colocar fogo na sua própria cidade, Roma, porque ele queria reconstruir alguns bairros. Só que ele põe fogo com as pessoas dentro, demencial. E como o povo começou a fazer uma revolta e ele ia ser morto, alguém tinha que receber a culpa. Os cristãos. Pronto, os cristãos não tinham defesa nenhuma no Império Romano, a não ser a graça de Deus. Só que naquele tempo, ano 64, alguns cristãos foram crucificados. Outros foram jogados na arena para os gladiadores matarem e divertirem um pouco o povo. Outros ainda, na Roma noturna, foram amarrados aos postes com combustível e, como tochas vivas, foram queimados para que as pessoas fizessem banquetes e se divertissem, enquanto os cristãos gritavam sendo queimados vivos. Ano 64, iniciam-se as perseguições em Roma. São Pedro, primeiro Papa, e São Paulo, o apóstolo, foram testemunhas desta perseguição. Cá entre nós, não é fácil enfrentar tudo isso. São Pedro ficou com medo. Como ele tinha ficado com medo na hora da paixão e negou o Nosso Senhor 3 vezes, até o galo cantar, ele ficou com medo em Roma, já mais idoso, e vai fugir de Roma no ano 67. E quando ele vai por uma via chamada Via Ápia, construída pelos romanos e que existe até hoje em Roma, esta via com pedras romanas, ele está fugindo no ano 67 e do lado oposto ele vê o próprio Jesus Cristo que aparece para ele, carregando a sua cruz. E ele, atônito, vai dizer: Domine, quo vadis? Senhor, aonde vais? E nosso Senhor Jesus Cristo vai responder para ele: Romam vado, iterum crucifide. Pedro, eu vou novamente para Roma para ser crucificado de novo. Como São Pedro estava fugindo de sua missão, nosso Senhor ia ser crucificado de novo. Se o primeiro Papa não está disposto a ser crucificado, Jesus Cristo vai ser crucificado 2 vezes. São Pedro chora,
abaixa a cabeça e volta para Roma. É preso e vai ser crucificado no ano 67, ainda sob o império de Nero. Ele diz que não era digno de ser crucificado como Jesus Cristo e pedia para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim foi. E por isso que o símbolo de São Pedro é uma cruz, de cabeça para baixo. São Paulo, pouco tempo depois, alguns dias depois, como cidadão romano, não podia ser crucificado, nem queimado vivo, nem ser jogado para os leões. Por ser cidadão romano, ele foi ter a morte de um cidadão romano. Diziam que era uma morte mais humana, apenas cortando a cabeça. Bom, para aquela época era um lucro. Para aquela época era uma vantagem. E São Paulo, antes de morrer, volta-se para o Oriente, faz uma longa oração, como diz a tradição, e ele mesmo arregaça um pouco a sua túnica e coloca a cabeça sobre uma coluna que existe até hoje em Roma, essa coluna onde São Paulo colocou a cabeça. E quando o carrasco decepa a cabeça de São Paulo, não espirra sangue, espirra leite. E a cabeça, por 3 vezes, bateu no chão. E as 3 vezes onde ela bateu, criaram-se 3 fontes de água, que curaram muitas pessoas ao longo da história. As 3 fontes existem até hoje. E tem uma abadia, chamada Abadia das 3 Fontes, em Roma, que custodia essas fontes que foram criadas quando a cabeça de São Paulo bateu no chão. Portanto, a iconografia associou a São Pedro a cruz, porque ele foi crucificado, e associou a São Paulo a espada, porque a espada foi um instrumento de seu martírio. E depois de ouvir tudo isso, diante de Deus, como ministro de nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso afirmar, nosso Senhor, na liturgia de hoje, Ele vem até aqui, a esta basílica, para fazer uma pergunta a nós. Quando nós aceitamos de sermos católicos e somos batizados, nós entramos no caminho dos apóstolos. Cada um de nós é um novo apóstolo. Devemos pregar com a palavra na nossa família, nos nossos ambientes. Devemos pregar sobretudo com o nosso exemplo. Devemos pregar também recebendo bem os sacramentos ou ministrando os sacramentos, de acordo com o estado de cada um. Mas devemos pregar como os apóstolos. Pregar sabendo sofrer como São Pedro, sabendo lutar como São Paulo, através da cruz, dispostos a sofrer tudo aquilo que Deus quer ao longo de nossa vida, e sabendo lutar pela verdadeira religião, através de São Paulo, combati o bom combate. E enquanto ministro de nosso Senhor Jesus Cristo, faço uma pergunta, vou parafrasear São Pedro, como se nosso Senhor estivesse aqui e perguntassem para cada um, qual vades? Aonde vais? Você, que entrou nesta basílica, nesta manhã de domingo ensolarada, aonde está indo a sua vida? Qual é o rumo que está dando para a sua vida? É aquele rumo que leva ao céu? É o rumo dos apóstolos? Ou qual rumo nós estamos dando para a nossa vida? Qual vades? Aonde vais? E nós devemos responder, junto com São Pedro, Senhor, eu estou indo para ser crucificado. Eu sofro tudo aquilo que quiserdes, uma doença, uma incompreensão, uma calúnia, seja lá o que for, mas sofro como um apóstolo, sabendo que eu estou defendendo a verdade. Ou vou dizer como São Paulo, Senhor, combati o bom combate, guardei a minha fé a vida inteira. Por mais que eu tivesse visto até escândalos, por mais que eu tivesse visto calúnias contra a verdadeira igreja, eu guardei a minha fé. Eu mantenho a minha fé íntegra durante a minha vida inteira. E aqui estou, Senhor, diante de vós. Respondendo como São Pedro, ou respondendo como São Paulo, não sei. Eu sei que nós devemos caminhar junto com Nossa Senhora. E se alguém disser, qual vades? Eu estou indo com a Santíssima Virgem para o reino dos céus. E vale a reflexão para cada um de nós, neste domingo de manhã, em 2022, nós estamos indo para o céu. Então nós devemos deitar todos os instrumentos para chegarmos até o céu, seja a cruz,
seja a espada, seja o sofrimento, seja o combate, seja lá o que for. Quando São Pedro ouviu a voz de Nosso Senhor no lago de Genezaré, segue-me, talvez ele não soubesse que ele chegaria ao alto de uma cruz, de cabeça para baixo. Quando São Paulo ouviu a voz de Nosso Senhor Jesus Cristo, indo para Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não sabia que o final deste caminho seria a espada. Qual vai ser o final do nosso percurso nesta terra? Pode ser num acidente de carro, pode ser num hospital, pode ser num assassinato, pode ser em qualquer trauma que possa ocorrer na nossa vida. Um dia nós estaremos entregando a nossa alma a Deus. E neste dia nós deveremos dizer como São Paulo, combati o bom combate. E só combate o bom combate quem é filho de Nossa Senhora. Peçamos a ela que guie cada um dos nossos passos para que cheguemos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.